Bom, estamos aqui no final de 2025 e tem uma mudança muito profunda acontecendo na educação pública de São Paulo. E não é só uma regra nova, um ajuste de calendário. Não. A gente está falando de uma reestruturação completa, que coloca, assim, duas forças em rota de colisão. De um lado, o direito histórico do professor à estabilidade na sua escola. E do outro, um poder quase que absoluto do diretor para montar a própria equipe. A nossa missão hoje é mergulhar fundo nas diretrizes que foram enviadas para os gestores para entender quem ganha e quem perde nesse novo jogo. Exatamente. O que a gente tem em mãos não é teoria, é um manual de operações para 2026. É um documento muito prático que detalha passo a passo o novo processo de avaliação de desempenho dos professores. E olha, analisando esse material, fica muito claro que a palavra-chave que define tudo isso é autonomia. Só que é uma autonomia com consequências bem reais e imediatas. Certo. As fontes que a gente analisou indicam que essa nova avaliação tem três grandes pilares. E me parece que os dois primeiros são mais consensuais, talvez. Mas o terceiro é onde a verdadeira revolução acontece. Vamos começar pelo mais simples, então. O reconhecimento. Isso. O primeiro pilar é o reconhecimento. A ideia aqui é criar um momento formal, sabe? Institucional, para valorizar e parabenizar os professores que tiveram um desempenho excepcional durante o ano. É basicamente o sistema dizendo, olha, seu trabalho foi notado e ele é excelente. E os critérios para isso são bem objetivos. Frequência alta, participação em formações, atingimento de metas de aprendizagem e, claro, uma boa avaliação dos alunos e da coordenação. Mas que tipo de reconhecimento a gente está falando? É algo mais simbólico, tipo um certificado na parede, ou tem implicações reais? Talvez um bônus, prioridade em projetos? Porque vamos ser sinceros, um parabéns sem valor prático pode soar meio vazio para quem está no dia a dia da escola, né? É uma ótima pergunta. E as diretrizes, por enquanto, não especificam um benefício financeiro direto. Mas ser classificado com o farol verde, que é a categoria máxima, garante a permanência automática na escola. E, mais importante, constrói um histórico de desempenho positivo. Isso com certeza vai pesar em outras oportunidades na rede. É mais um capital profissional do que um prêmio imediato. O ponto principal é que o sistema começa celebrando quem faz um bom trabalho, em vez de focar só nos problemas. Professor que, sei lá, é competente, mas não foi excepcional. Ele ficou um pouco para trás. O sistema simplesmente descarta essa pessoa? É aí que entra o segundo pilar, o desenvolvimento. A filosofia aqui é que a avaliação não deve ser punitiva, de jeito nenhum. Para os professores que não atingiram esse nível de excelência, o processo prevê um momento de devolutiva, que é, na essência, uma sessão de feedback bem estruturado. O gestor senta com o professor, analisa os pontos que precisam de melhoria e juntos eles traçam um plano de desenvolvimento para o ano seguinte, dentro da própria escola. Fio gigantesco. Exige que o gestor seja um verdadeiro líder pedagógico, não só um administrador, né? Ele precisa saber dar um feedback que constrói, que não destrói a confiança do professor. Os gestores estão sendo preparados para essa nova responsabilidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. A ferramenta está sendo entregue, mas o sucesso dela vai depender, e muito, da capacidade de cada gestor. Um bom gestor vai usar isso para recuperar um professor, para potencializar o trabalho dele. Já um gestor menos preparado pode transformar essa devolutiva numa conversa difícil, pouco produtiva. O sistema parte do princípio que a gestão é altamente competente, o que é uma aposta, né? A mais controversa, a autonomia do gestor. É aqui que a coisa prega. É a mudança que vai dar o que falar. O conceito é simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Dar ao diretor o poder de escolher o time com que trabalha. A ideia por trás disso é que cada escola tem um projeto pedagógico único, uma cultura própria. E para esse projeto funcionar, o diretor precisa de uma equipe que esteja alinhada com essa visão. Espera um pouco. Isso soa quase como uma lógica de empresa. O diretor vira um CEO que monta a própria equipe, mas uma escola pública não é uma empresa privada. Quais são os riscos de aplicar essa lógica num sistema que sempre se baseou em critérios mais impessoais, tipo tempo de serviço, pontuação em concurso? O risco é exatamente esse que você apontou. A crítica que pode surgir é que isso pode levar a decisões baseadas em afinidades pessoais e não em competência técnica. No entanto, a defesa do modelo, segundo as fontes, é que ele resolve um problema crônico da rede.
Aquele professor que chega de paraquedas, sabe? Que é atribuído a uma escola sem nenhum filtro sobre o perfil dele, sobre a compatibilidade com o projeto da escola. A ideia é trocar um sistema cego por um sistema com intencionalidade. E como essa intencionalidade funciona na prática? As fontes falam de um sistema visual, tipo um semáforo. Exato. Em dezembro, na plataforma dele, o gestor vai ver a lista dos seus professores com uma classificação de cores. O farol verde é para os de alto desempenho. Esses são automaticamente indicados para permanecer. Depois tem o farol amarelo ou vermelho para os casos que precisam de atenção, seja para o plano de desenvolvimento que a gente falou ou para uma análise mais profunda sobre a permanência. E ainda tem os casos em branco, por avaliações incompletas. Mas aqui vem o ponto que me pareceu absolutamente radical. O sistema gera toda essa classificação, com cores, baseada em dados. E no final do dia o diretor pode simplesmente ignorar tudo isso? Pode. E segundo a diretriz, a palavra dele é soberana. Uau! Esse é o centro da autonomia. Um professor pode estar no farol vermelho por uma série de métricas. Sei lá, talvez teve muitas faltas, mesmo que justificadas, ou a turma não atingiu uma meta. Mas se o diretor considera que aquele professor é fundamental para a escola, que ele tem um impacto positivo que os números não captam, a decisão do diretor prevalece. Ele mantém o professor. O sistema de cores é uma recomendação forte, não uma sentença. E o contrário também vale, imagino. Se o diretor decide que um professor, mesmo que não esteja no vermelho, não se alinha com o projeto, ele pode indicar a não permanência. Como que isso funciona para não ser uma decisão, assim, impulsiva? O sistema exige uma ação muito deliberada por parte do gestor. Ele tem que desmarcar ativamente uma caixinha que diz permanência na escola. E não para por aí. Aparece uma janela de confirmação na tela, com a frase: avaliação de desempenho docente indicado para não permanecer na unidade escolar em 2026. Você confirma essa alteração? Ele precisa clicar sim. Foi desenhado para ser um ato pensado, não um clique acidental. Ok, então o diretor decidiu quem fica, agora as vagas estão abertas. E é aqui que acontece o que as fontes chamam de uma mudança histórica. O diretor passa a ter um papel ativo na escolha de quem entra. Como é que isso se desenrola? Começa com um processo de entrevistas. Os professores que estão procurando uma vaga, sejam novos na rede ou aqueles que não permaneceram na escola anterior, passam por uma entrevista. E essa entrevista é conduzida pela unidade regional de ensino. E não são entrevistas genéricas, sabe? As perguntas são muito focadas na prática. Como você planejaria uma aula sobre este tópico? Que estratégias você usa para gerir uma turma indisciplinada? Como você verifica se os alunos estão realmente aprendendo? E os diretores das escolas com vagas, eles têm acesso a isso? Acesso total. Eles podem assistir às entrevistas ao vivo ou, o que é mais prático, ver as gravações que ficam disponíveis numa plataforma. Então, se um diretor tem uma vaga de física, ele pode sentar e assistir às entrevistas de todos os candidatos a professores de física da região dele. Ele pode ouvir, analisar e formar a própria opinião sobre cada um. Vamos tornar isso mais concreto. Vamos imaginar a diretora Maria. Ela dirige uma escola com um projeto focado em aulas práticas, em tecnologia. E ela precisa de um professor de química. Ótimo exemplo. A diretora Maria abre a plataforma e vê que tem 5 candidatos para a vaga dela. A unidade regional de ensino já entrevistou todos e atribuiu uma nota para cada um. O professor João tem a nota mais alta, um 9,5, porque as respostas dele foram teoricamente perfeitas. E a professora Ana tem um 7,0. No sistema antigo, o professor João, por ter a melhor classificação, provavelmente seria atribuído automaticamente para a escola da diretora Maria, certo? Exatamente. Ele seria o próximo da lista. A vaga seria dele. E ponto final. Não importa se o perfil combina com a escola ou não. Mas agora, a diretora Maria assiste às gravações. Ela vê que o professor João, apesar de brilhante na teoria, só falou de fórmulas no quadro. Já a professora Ana, com a nota menor, passou metade da entrevista mostrando um portfólio. Projetos de robótica, experiências de laboratório que ela fez com os alunos. O discurso dela está totalmente alinhado com o projeto da diretora Maria. E é aí que entram os famosos botões deferido e indeferido. Precisamente. A nota da unidade regional é só uma sugestão. A diretora Maria tem autonomia total para decidir. Ela vai na lista de candidatos e no nome do professor João clica em indeferido. No nome da professora Ana, ela clica em deferido.
Ela pode, inclusive, deferir vários candidatos que ela achar que têm um perfil. E a consequência prática dessa escolha é imediata. Imediata e decisiva. Quando chegar o dia da atribuição de aulas e a professora Ana for escolher uma escola, a unidade da diretora Maria vai aparecer como uma opção para ela. Já para o professor João, essa mesma escola vai estar invisível. Ele não vai nem poder tentar escolher, porque a diretora já sinalizou que aquele perfil não é o que ela procura. Mas isso não cria um risco de se formarem, sei lá, clubes do Bolinha, onde os diretores só escolhem professores que pensam exatamente como eles, que não contestam? Isso não pode acabar matando a diversidade pedagógica, o contraditório, que são tão saudáveis para uma escola? Esse é o principal ponto de atenção. É o grande teste do modelo. O sistema tenta equilibrar isso de uma forma interessante. Ele não elimina a classificação geral do professor. A professora Ana, mesmo tendo sido deferida, só vai conseguir a vaga se a classificação geral dela, aquela baseada em tempo de serviço, títulos, etc., for suficiente. Se tiver um outro professor, que também foi deferido pela diretora Maria, mas que tem uma classificação melhor, esse professor escolhe primeiro. Ah, então não é uma contratação direta. O diretor criou uma espécie de lista de aprovados, uma shortlist. E dentro dessa lista, a ordem de escolha tradicional, baseada na classificação, ainda vale. Perfeitamente colocado. É isso. O sistema preserva a meritocracia da classificação, mas garante a autonomia do diretor ao limitar o universo de escolha. Ele limita apenas aos perfis que ele considera alinhados. O resultado, em teoria, é um match mais qualificado. O professor vai para uma escola que o quer ativamente e o diretor recebe um profissional que ele já analisou e aprovou. Acaba com a loteria. Então, para a gente amarrar tudo, o que estamos vendo em São Paulo é uma aposta muito ousada. É um sistema que começa reconhecendo o bom trabalho, que oferece apoio para o desenvolvimento, mas que no seu centro, no seu coração, transfere um poder imenso para os diretores, permitindo que eles construam suas equipes de uma forma que nunca antes foi possível na rede pública. Sim. E eu acrescentaria que o sucesso disso tudo repousa nos ombros dos gestores. A autonomia não é passiva. Se os diretores estiverem sobrecarregados e não dedicarem tempo para de fato assistir às entrevistas, fazer escolhas criteriosas, o sistema falha. A ferramenta só é boa se for bem utilizada, né? A autonomia vem com a responsabilidade enorme de se envolver de cabeça no processo de seleção. É um ponto crucial e isso me deixa com uma reflexão final, algo para quem nos ouve continuar a pensar. Nós analisamos tudo isso pela ótica da gestão, da eficiência, da formação de equipes, mas e a perspectiva do professor? Em particular do professor que foi indicado para não permanência. O sistema promete a ele uma chance de encontrar uma escola mais alinhada. Mas no mercado de trabalho, ser indeferido por várias escolas pode ser um golpe duro na autoestima, na carreira. A questão que fica é: essa nova dinâmica vai criar escolas mais coesas ou um sistema mais estressante e competitivo para os professores, onde a necessidade de se encaixar numa cultura específica se sobrepõe a outras qualidades pedagógicas?